Bom dia quem está em casa também assistindo a gente. É um prazer, uma honra estar aqui. Eu estou um pouco rouco, gente, tá? Então, desculpa, eu estou até meio de casaco hoje. É uma honra estar aqui, fazer a abertura do festival. É muito bacana, tem bastante gente chegando. A gente vai ter muito conteúdo legal acontecendo durante a semana. Acho que a gente já pode começar, podemos começar a apresentação. Vou fazer só mais uns comentários aqui, acho que são importantes. Primeiro, assim, estou super honrado, né, de fazer a abertura, né, como a Nath falou, eu sou diretor de experiência de cliente design aqui no Itaú. Acho que eu conheço alguns de vocês, mas muitos aqui eu não conheço, estão me apresentando. Fazer minha audiodescrição também. Homem branco, estou com laranja em todas as partes do corpo que são possíveis, senão seria demais, né, se tivesse mais laranja. Mas também eu acho que isso fala um pouco do orgulho de estar numa organização como o Itaú, que eu vou contar um pouquinho dessa história. Já vem investindo há vários anos, né, em centralidade em cliente, experiência de cliente, produtação, design, né, dados, tecnologia, né, e as diversas disciplinas que compõem aqui quando a gente fala de produtar, né, e de criar soluções melhores para os nossos clientes. Pode passar? Tá. Oi? Tem um passador. Boa, obrigado. Melhor assim. Eu separei alguns pontos para comentar com vocês que eu acho que são muito importantes e falam muito de por que a gente faz eventos, inclusive como esses, por que a gente se movimenta, né, internamente. Eu vou falar um pouco de cultura, a gente vai de turma, a gente está indo de turma aqui entre várias áreas do Itaú para poder estar aqui falando com vocês, né, e fazendo o festival acontecer. Então, acho que o primeiro deles é que a zona de conforto a gente considera uma ameaça, e é muito interessante o Milton. Eu vou mencionar o Milton algumas vezes aqui na apresentação. O Milton, nosso presidente e CEO, ele fala muito que a gente está líder, né? E nós não somos líderes. Isso é uma forma muito humilde de dizer que a gente tem que estar sempre buscando a transformação, a diferenciação, qual é o próximo passo, o que a gente precisa aprender. Fala muito da nossa cultura e da nossa capacidade de se transformar, né? De ser uma organização diferente quase que toda semana, né? Mas, ao mesmo tempo, mantendo o nosso DNA. Vou falar um pouco disso também. No final do ano passado, ele escreveu uma carta, né, e talvez muitos não tenham visto. Circulou um pouco na mídia, está na nossa página de relação com investidores, mas acho que foi muito marcante, né, para o nosso momento e inclusive para vários dos debates que a gente vai fazer aqui durante o festival nos próximos dias. E ela fala, a carta começa assim: a gente queremos ser a empresa de serviços financeiros mais centrada no cliente no mundo, nos clientes no mundo. Ou mais centrada em clientes no mundo. E isso é muito interessante porque não é tão comum que uma empresa de serviço financeiro se posicione dessa maneira, né? Tem outras empresas, muitas empresas de tecnologia, inclusive muitas são referências importantes para a gente, mas é uma forma muito firme, né, e muito forte de dizer que tudo que a gente faz, tudo que a gente fez e tudo que a gente quer fazer vai estar centrado na necessidade dos nossos clientes, e essa é a nossa ambição, né? Quando a gente entra um pouco mais em detalhe, tem alguns elementos que compõem essa carta que eu acho que são importantes a gente ressaltar. O primeiro deles, a gente fala de escutar e entender os clientes, né? E a gente fala assim, eu quero saber quem são esses clientes, o que é melhor, que dor esses clientes têm, que necessidades esses clientes têm. Então, não é simplesmente o escutar por escutar. É escutar para entender de verdade. E a gente brinca, né, em design thinking, que a gente tem os 5 porquês, né? Então, mas por que isso? Mas por que isso? Até você chegar na essência. E muitas vezes a essência não é porque a pessoa A ou a pessoa B quer um crédito ou fazer, sei lá, um financiamento. É porque você está realizando um sonho, você está atingindo um objetivo de vida, você está numa mudança. As nossas vidas, elas têm quase que estações, né? A gente passa por momentos diferentes, né? Momento em que você está solteiro vivendo na tua casa, momentos que está com um parceiro ou uma parceira, momento que você tem filhos, ou eventualmente não tem filhos. Então, cada um desses momentos tem necessidades financeiras diferentes e você, de fato, mais do que escutar, entender o que está por trás dessa necessidade é o que a gente realmente quer. Tecnologia, a gente não precisa nem dizer, né? Tudo que a gente quase que poderia dizer hoje que a gente é uma empresa de tecnologia, né? Porque praticamente 100% do que a gente faz envolve tecnologia, de uma maneira ou de outra. Tecnologia, hoje, são
mais ou menos 10 mil pessoas, tá, no Itaú, para vocês terem uma ideia da escala, né, de tecnologia numa empresa como o Itaú. Então, tecnologia, de fato, é muito central em tudo isso. Dados e IA, não preciso nem dizer também, né, toda a transformação que está acontecendo, e eu estava até conversando aqui antes de começar aqui a fala, como a inteligência artificial vai mudar de maneira muito significativa o que é fazer serviço financeiro. Isso, logo, vai ser muito mais parecido com uma linguagem natural, com uma conversa, né, que a gente vai ter, e muito menos com uma navegação, por exemplo, num app que muitas vezes, para muitos clientes, ainda é um app complexo, tem desafios, né? Então vai ser muito mais natural. E IA vai transformar, inclusive, a simetria de informação, né? Os clientes vão ter mais acesso a muitas informações, né? Então vão estar mais preparados, né, e preparadas para tomar decisões, né? E isso muda a nossa responsabilidade, aumenta a nossa responsabilidade e aumenta o nosso papel na vida das pessoas. E, obviamente, que os clientes definem o nosso sucesso. E aqui a gente quer dizer o seguinte, o cliente define o nosso sucesso pela capacidade que a gente tiver tanto de entender a necessidade do cliente, mas também de medir o sucesso. E o sucesso é muito menos, eu vou falar um pouco de resultado depois, mas o sucesso o resultado financeiro, né, que a gente pensa no banco, pensa muito em resultado financeiro. O resultado financeiro é consequência do resultado para cliente. O que é resultado para cliente? É uso, é engajamento, é você ter o prazer de abrir o app, por exemplo, todos os dias, de conversar com assessora financeira e entender que isso está mudando a sua vida. Isso é sucesso, né? Sucesso, de fato, em engajamento, uso, e o resultado financeiro vai ser muito mais consequência disso, cada vez mais, né? Toda essa transformação que está acontecendo, ela é extremamente pautada, e eu vou dar alguns exemplos aqui, na nossa cultura. O trabalho de cultura que aconteceu no Itaú aconteceu há pouco tempo atrás, né? Obviamente já tinha vários pilares de cultura, mas eles foram revisitados e rediscutidos, né, recentemente, e foram simplificados para esses elementos que vocês estão vendo aqui, que compõem a cultura Ituber, né? Então eu vou comentar sobre um pouquinho de cada um deles. Resultado, é o que eu estava comentando, né? O resultado cada vez mais vai vir do sucesso de cliente, né? do uso, do engajamento, do que a gente chama do customer love, né? Do amor dos clientes e do uso, né? das nossas plataformas. E o resultado financeiro vai ser cada vez mais consequência disso. O trabalho para o cliente é basicamente, né, o que a gente estava falando de ouvir, escutar, de fato vir pela essência, né, da natureza e da necessidade, das dores das pessoas. Diversidade e inclusão em todos os aspectos. Times diversos criam soluções diversas para pessoas diversas, né, num país que é extremamente diverso. Então, a diversidade ela começa dentro de casa, começa nos nossos times e ela chega até a diversidade da nossa própria sociedade e de tudo que a gente entrega para essa diversidade de pessoas. Ética inegociável. É muito interessante, né? Porque ética é quase que aquele tema que você fala assim, cara, mas tudo bem, não precisa nem falar, né, do tema de ética. Só que o tema da ética ele vai ficar cada vez mais importante, por exemplo, com IA, né, em que a gente vai ter que, dentro dos modelos de IA, por exemplo, são discussões importantes que a gente, né, faz, né, cada vez mais, né, à medida que IA vai fazendo parte dos nossos dias e de tudo que a gente faz. IA vai estar na fundação, né, de várias das coisas que a gente vai fazer no futuro próximo, e já vem fazendo algumas. Você vai ter que tomar decisões importantes, porque se você tem um modelo, um Large Language Model, por exemplo, né, um modelo de linguagem massivo, que vai fazer recomendações, por exemplo, sobre produtos financeiros, o que você maximiza? Você maximiza o resultado para o cliente ou você maximiza o resultado para o banco? Você tem que maximizar o resultado para o cliente. Então, esses debates cada vez mais próximos do que significa fazer serviço financeiro, a ética vai ser parte integral, né, de todos os debates e vai estar no nosso dia a dia, nas decisões que a gente toma. O vai de turma significa, inclusive, isso aqui, né, a gente está juntos, né, desenvolvendo soluções juntos, independente da estrutura. Né, então, a gente, cada vez menos, e a gente tenta nem pensar, né, se você faz parte da estrutura A, da estrutura B, funcionalmente, não importa. O importante é que você está ali num squad, numa RT, numa comunidade, né, as comunidades são as nossas tribos, né, e trabalhando juntos para criar valor para cliente. Né, não importa em qual estrutura você está da organização. E, por último, não menos importante, a gente não sabe tudo. E esse não sabe tudo é interessante porque
acho que em empresas de muito sucesso como o Itaú, as pessoas tendem a ter muita certeza das coisas. Só que, na verdade, cada vez mais a gente se questiona, é melhor você fazer a pergunta certa do que tentar ter a primeira resposta imediata, né? Porque você definir, você assumir que muitas vezes você não sabe mesmo, né? E você não sabe a realidade que cliente A ou cliente B está passando, você não sabe qual é a melhor solução para um problema, então você se questionar, né? E não achar que você sabe tudo, é algo que a gente achou que era importante ter, porque isso gera, inclusive, uma cultura de experimentação, por exemplo, né? De você experimentar cada vez mais, fazer teste AB, testar soluções com os clientes todos os dias. Resumidamente, assim, o que nos trouxe aqui não necessariamente vai ser o que nos leva para frente, né? A gente, de fato, vai manter uma parte que é a nossa essência, mas os próximos anos, a construção dos próximos anos, vai ter a ver com alguns pilares. Isso aqui não é exaustivo de maneira nenhuma, mas alguns exemplos de temas que vão permear, né, tudo que a gente faz aí para a construção dos próximos anos. E, para quem não sabe, o Itaú está fazendo 100 anos esse ano, né? Então, imagina, né? É um ano importante para a gente. A gente vai cantar parabéns aí mais ou menos em setembro, e vamos botar 100 velhinhas e vamos começar a pensar, né, quais são os próximos 100 anos. É difícil imaginar como é que o mundo vai ser, é difícil imaginar o que o mundo vai ser daqui a 5 anos, né? Imagina daqui a 100. Mas tem algumas coisas importantes que estão na base do que a gente está olhando para frente aqui nos próximos, pelo menos nos próximos 5 a 10 anos. IA, GenAI, já comentei muito sobre o tema, mas, por exemplo, carros autônomos, biotecnologia, tudo isso vai mudar a relação que a gente tem com tecnologia, com produto. Então, a automação que vem, por exemplo, de um veículo autônomo, é o mesmo tipo de automação que você vai querer ter para, talvez, pequenas decisões financeiras do dia a dia, né? De repente, você vai querer que elas sejam autônomas e você vai focar só nas grandes decisões, né? Quem sabe? Novos hábitos, como eu comentei, mais informação, mais controle. Quanto mais informação, mais as pessoas se sentem em controle sobre suas próprias vidas, sobre a capacidade que elas têm de decidir se elas vão fazer um crédito imobiliário, elas vão alugar um apartamento o resto da vida. Então, você entender, né, ter as informações, te gera mais sensação de controle, e isso muda a maneira como a gente serve os clientes. Isso, obviamente, vai transformar significativamente tudo que a gente faz. Então, isso é só para dar uma pitadinha do que os próximos 100 anos, que vão ser muito animados. Acho que os próximos 5, inclusive, já vão ser bem animados na nossa evolução aqui como instituição. Obviamente, essa transformação, isso a gente não está construindo do zero, acho que é muito importante. Eu acho que quem é youtuber aqui conhece muito dessa história, mas quem não é, talvez não conheça. Mas, inclusive, até falo um pouco da minha história pessoal. Eu fui Itaú há 12 anos atrás, e foi mais ou menos o início de um processo importante de transformação digital do banco, que preparou a gente para estar aqui hoje, né? Então, nesse período, eu passei 4 anos naquela época. E foi muito bacana, porque foi quase que a gente plantando as sementes, né? Montamos naquela época o primeiro squad do Itaú, e começamos a trabalhar de uma maneira diferente, multidisciplinar, né? E não tinha, a gente não usava o nome ágil na época, não tinha a palavra ágil, assim, não se falava. Mas a gente chamava de células e tal, né? E tinha uns nomes diferentes. Mas o ponto é que essa transformação ela começou há bastante tempo atrás, e a gente vê na base dela, por exemplo, a gente implementar tecnologia muito mais rápido, a gente ter muito mais qualidade, por exemplo, com menos incidentes, a gente ter... quando a gente fala de plataforma modernizada, acho que muita gente... eu gosto de traduzir essas coisas para quem está fora do banco, porque você fala assim, plataforma modernizada, mas o que é isso? É que, imagina, um banco com 100 anos tem um legado tecnológico importante, que cada vez menos, hoje já 70% desse legado já está modernizado, está em microserviços, APIs, está numa plataforma de tecnologia muito mais moderna, que permite a gente criar produtos e serviços mais inovadores, com mais velocidade e mais qualidade para os nossos clientes, né? Então, vou animar aqui os pontos, depois eu vou passando, vocês já vão olhando. Então, a gente, como eu disse, né, a gente quer ser Itaú, a gente quer ser laranja, assim, né? A gente quer manter o nosso DNA, né? Porque o Itaú é uma empresa que é muito focada em pessoas, é uma empresa que é muito focada em resultado, é uma empresa que tem uma qualidade de responsabilidade social enorme, muitas ações de responsabilidade social. Então, tudo isso faz parte do nosso DNA, né? Quem nós somos como companhia.
Mas tem alguns elementos que vão se tornar cada vez mais importantes, e aqui, longe de ser exaustivo, mas selecionei alguns que eu acreditei que era importante mencionar. Primeiro, eu já falei bastante, obsessão pelos clientes e qualidade do que a gente entrega. Obsessão significa 5 porquês, o que está por trás, qual o problema real, qual a necessidade. E qualidade fala sobre a qualidade até do tempo de carregamento do app, a qualidade da interação, da informação que o cliente recebe. Isso é qualidade. Então, qualidade vai estar cada vez mais em tudo que a gente faz. E sem esquecer, assim, tem momentos em que a gente cria soluções incrementais, tem momentos em que a gente cria soluções que são fundamentalmente diferentes de tudo que a gente viu hoje. E a gente está navegando com a evolução tecnológica, com GenAI, com tudo isso, a gente vai viver sempre esse desafio, né? De fazer melhorias no que a gente já oferece para os clientes há muitos anos, mas criar produtos, serviços, soluções cada vez mais extremamente inovadores e fundamentalmente diferentes do que os clientes têm acesso hoje. Segundo ponto, a gente está se organizando cada vez mais para a velocidade. Né? E aqui tem um aprendizado muito interessante. Aqui estão algumas empresas que são referências em aspectos diferentes. E esse segundo ponto é muito a Amazon fala muito sobre isso, né? Das escolhas de a porta de um caminho ou a porta de 2 caminhos, né? Em inglês é one way, two way doors, né? Então as two way doors, em que você pode tomar decisões rápidas no nível do time, dos squads, seguir em diante, tomar decisões, voltar atrás, cometer pequenos erros que, na verdade, viram aprendizados. A gente precisa separar muito claramente o que são two-way doors de one-way doors. Né? Porque aí a gente ganha velocidade. Não é que a gente não precisa pegar todas as decisões que são two-way e levar para o comitê XPTO, para a decisão do diretor X, do diretor Y. Então, cada vez mais essa organização, né? A gente se organizar. Imagina, nós somos praticamente 90 mil pessoas, em torno de 30 mil pessoas envolvidas em criação de soluções, produtos para os nossos clientes. Então, imagina, velocidade, né, é o que a Amazon chama de speed matters, velocidade importa. Né? Então, você tem uma ideia, você conseguir botar na mão do cliente rapidamente, aprender, é muito importante. O terceiro ponto, a centralidade do cliente, muito mais do que o buzzword, todo mundo fala, né? E aí bota na parede assim, né? Centralidade em cliente, né? E tal, aquela coisa toda. A gente acredita que é necessário ter mecanismos muito reforçados na organização como um todo e mecanismos simples. Então, a Amazon tem aqui o Working Backwards, né, que é a metodologia deles, que tem alguns mecanismos e alguns artefatos do processo deles. Então, um deles é o PR FAQ, né, o Press Release, e o FAQ, que são as perguntas frequentes que eles fazem. Eu acho que muitos já viram essa metodologia, esse mecanismo da Amazon, e é algo que a gente está escalando, né, já utiliza em vários times e vai utilizar cada vez mais para garantir que todas as nossas soluções elas são pensadas a partir do dia zero em qual benefício para cliente eu estou criando. Né? Em cima desse benefício, você trabalha, cria releases, entrega. E tem, numa conversa recente com alguns executivos da Amazon, uma das pessoas contou uma história, uma anedota interna deles, de que um PR FAQ tinha passado por 97 revisões. E é muito interessante disso é que essas 97 revisões elas não são feitas em comitês, em reuniões, elas são feitas passando o documento entre várias pessoas. Então isso gera um assíncrono, né? Gera uma velocidade muito grande de revisão, de troca. E depois dessas 97 versões eu não tenho a menor dúvida que estava muito melhor do que na primeira. Porque eles, obviamente, escolhem lá se eu acredito que uma pessoa do jurídico vai criar valor no meu PR FAQ, eu mando para essa pessoa, e assim sucessivamente para diversas áreas, até que fique claríssimo o benefício. E é muito interessante, a gente tem usado cada vez mais, né, esse mecanismo, e é bacana porque isso, em alguns casos, a gente escreveu, e aqui eu vou ser muito transparente, tá? A gente escreveu como exercício, né, para alguns produtos nossos. Alguns ficaram ótimos. A gente escreveu de trás para frente, né, de coisas que já são existentes. E alguns ficaram super claros, tinha benefício claro, e alguns não tinham um benefício tão claro assim, né? Então é interessante porque até de trás para frente vira uma reflexão importante do que a gente está criando em termos de benefício e produto para os nossos clientes. Quarto ponto, importantíssimo, como parte de toda a transformação, de toda a evolução da organização, envolve
mudanças de carreiras, de perfis de pessoas, a capacitação, né, o famoso reskilling, né, reskilling, upskilling de times. E aqui a gente está falando de todo o conjunto de pessoas relacionadas à produtação, vamos dizer, né, a criação de soluções no Itaú. Então aqui a gente fala de produto, de design, de tecnologia, de dados, entre outras disciplinas. Então todas essas disciplinas estão passam constantemente por capacitação e evolução profissional. E, por último, tudo isso junto é criar, de fato, pela falta de uma palavra melhor, um Product Operating Model, né, um jeito Itaú, a gente está chamando do jeito Itaú de produtar, que é único do Itaú e que, de fato, entrega valor para o cliente de uma maneira sustentável, né, e recorrentemente. E, no final do dia, o que a gente quer é isso, é criar soluções, produtos que nossos clientes amem e que, mais do que amem, não possam viver sem. Porque o não poder viver sem é na hora que você faz um teste de Chanelis, por exemplo, e a tua base de clientes fala para você que mais de 60% das pessoas perguntadas, ou mais de 40% é a base, mas, né, a gente 50% ou 60%, enfim, quanto mais melhor, fala para a gente, olha, não consigo viver sem essa solução, sem esse produto que vocês criaram. Então é assim que a gente entende que a gente está, de fato, criando valor para as pessoas. Pessoal, era isso. Obrigado, uma honra estar aqui com vocês e boa semana para todo mundo.